Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo-aula sobre orações subordinadas adverbiais. Antes de estudarmos sobre elas, vamos recapitular o que são orações. São frases que contêm um verbo ou a locução adverbial. Podemos chamar o conjunto de orações de período, ou seja, período é uma frase organizada em oração ou orações. Ele termina sempre por uma pausa bem definida, que se marca na escrita, como ponto final, interrogação, exclamação e reticências. O período divide-se em simples, quando ele é constituído ou formado por uma oração. Exemplo, ela saiu cedo. Ela, o sujeito, saiu o verbo, saiu cedo o predicado. E o composto, quando ele é constituído ou formado por duas ou mais orações. Temos, por exemplo, ela saiu cedo e chegou pontualmente. Observamos aí dois verbos, o verbo saiu e chegou, ou seja, duas orações. Isso que é chamado de composto. Hoje daremos atenção à análise das orações que constituem o período. Algumas orações são independentes, autônomas, ou seja, cada uma tem sentido próprio. Quando isso acontece, dizemos que é um período composto por coordenação. Já em outros casos, observamos que há orações que exercem função sintática em relação a outra. Oração do período. Quando isso acontece, chamamos de período composto por subordinação. Quando o período composto for subordinação, teremos sempre a presença de uma oração principal e uma oração subordinada. A oração principal, ela não exerce nenhuma função sintática em outra oração do período. A oração subordinada, ela desempenha sempre uma função sintática, como, por exemplo, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Em outra oração, já que ela sempre será um termo ou parte de um termo de uma oração principal. De acordo com a função sintática que elas exercem, elas são classificadas em substantivas, elas exercem função de um substantivo. Adjetivas, elas exercem função de um adjunto adnominal. E, por fim, as adverbiais, que elas exercem função de adjunto adverbial. Mas o que é um adjunto